Olá, pessoal do nono ano. Eu sou o professor Alexandre, de Geografia. Espero que estejam todos bem, se cuidando, e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos falar da diferença que acontece em algumas nações do mundo a partir de alguns critérios, né? Nós já temos vindo falando sobre algumas diferenças, sobre a criação de países, fragmentação de outros, e hoje a gente vai falar especificamente de alguns grupos de países e das diferenças que acontecem, às vezes, dentro de um mesmo continente. Então, para a gente dar um início aí, vamos ver mais ou menos alguns itens que a gente vai tratar nesse nosso encontro de hoje. Como eu já adiantei, a gente vai falar aí dos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos de alguns grupos de países, escolhidos aí, a gente vai explicar o porquê, as desigualdades que existem entre eles, como dentro de um mesmo grupo, né, de uma mesma área territorial, ainda assim acontecem algumas diferenças. E também das suas questões ambientais, que é um tema que está em moda, que está nas preocupações de grande parte do mundo, até porque nós já estamos sentindo os reflexos das questões ambientais. Então, é um dos temas que a gente vai tratar aqui no nosso encontro. E, para começar, falando aí desses aspectos dos países, a gente começa pela Europa. É claro que a gente já vem tratando desses continentes, Europa, Ásia e Oceania, há algum tempo, mas sobre pontos de vista diferentes. Então, hoje, a gente até já havia feito uma divisão anterior sobre a Europa, onde fazíamos a diferença entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental, que aqui nesse mapa está separado em duas cores, né? Mas essas diferenças econômicas não se dão somente entre um lado e outro, entre uma região e outra, que tem histórias políticas e econômicas diferentes. Mas mesmo dentro da Europa Ocidental, que tem um destaque econômico e de importância cultural maior, também dentro dos países desse grupo existem lá as suas diferenças. Então, o primeiro que a gente vai avaliar aí, ou analisar, é o Reino Unido. O Reino Unido, diferente do que alguns podem pensar, não é um país. Às vezes até aparece, né, em alguns livros, em algumas reportagens, tratando do Reino Unido como uma nação única. Mas, em verdade, como diz o próprio nome, é um reino unido, unido com 4 nações diferentes. Então, nós temos a Escócia, a Inglaterra, que é o país de maior destaque, porque é sede do Reino Unido, foi sede do antigo Império Britânico, que já houve uma influência muito grande no mundo, com diversas colônias, e hoje não tem mais, o país de Gales, e essa porção mais ao norte aqui, da ilha irlandesa, que é a Irlanda do Norte. Então, a Irlanda não faz parte do Reino Unido. A Irlanda do Norte, sim. Então, esses 4 países formam o que a gente chama de Reino Unido, porque tem a mesma rainha, a mesma soberana, e guardam um poder econômico muito grande. Nos séculos 17, 18, 19, o Reino Unido teve uma importância nas descobertas tecnológicas, no avanço marítimo, nas determinações políticas que circularam o mundo, de uma monta que
chega até os nossos dias, de uma importância que chega até os nossos dias. Mesmo que hoje haja uma certa fragilidade, uma perda de poder para outras nações, até como os Estados Unidos, que já foi uma colônia deles e que hoje se destaca, aí, como já vimos no nosso último encontro, como a nação de maior importância na atualidade, mas ainda assim o Reino Unido tem o seu principal destaque na Europa e também em relação a várias outras partes do mundo. Após o Reino Unido, nós temos aí os países nórdicos, que também já citamos lá nas nossas apostilas, que se localizam no norte da Europa, né? É um grupo de países que apresentam a mesma cultura, uma cultura milenar, que os reúne em um grupo, de certa forma, isolado do resto da Europa, não só pelo clima rígido, né, por estarem muito ao norte, apresentam um clima polar muito forte, mas por uma cultura que os identifica, que faz com que a maneira como eles veem o mundo se colocam diante dos outros países, os une de uma maneira muito intensa. Então, na grande maioria das vezes, nas avaliações da qualidade de vida, que é feita anualmente pela ONU, que aparece o tal do IDH, que é um índice de qualidade de vida, algumas dessas nações sempre estão no destaque, aparecem na ponta como sendo os locais de melhor qualidade de vida no mundo, variando entre eles, ora Suécia, ora Noruega, ora Dinamarca, e que possuem também uma preocupação ambiental, uma conscientização ambiental extremamente forte. E como são países com economias fortes, né, diversificadas, eles atuam mundo afora, inclusive no Brasil, em ações de preservação do meio ambiente. Então, os países nórdicos no norte da Europa, com esse destaque aí econômico e também ambiental. Já os países mediterrâneos, que são aqueles banhados, obviamente, pelo mar Mediterrâneo, tiveram o seu auge na antiguidade e até o período das grandes descobertas da Idade Média, né? No período das grandes navegações. Então, esses países que foram de grande destaque, de grande influência para o resto do mundo, a partir do processo das grandes navegações, levando suas culturas, criando colônias, estabelecendo pontos de contato e comércio, hoje vivem um pouco na periferia das decisões da comunidade europeia, tendo uma importância menor, porque tem lá as suas questões econômicas que impede que eles tenham um maior destaque. Então, claro que a Itália, por exemplo, faz parte do grupo do G7, que são as 7 maiores economias do mundo, mas vamos ter países como Grécia, que já foram destaque planetário na antiguidade e que hoje estão entre os grupos da Europa Ocidental de menor monta, de menor importância econômica e decisória, inclusive passando por algumas crises políticas também. Falamos aí de alguns grupos, mas é bem verdade que vários outros países também merecem destaque pela sua importância econômica, que não daria tempo da gente falar de todos aqui, mas só para chamar a atenção de alguns. O caso da Alemanha, que está entre as 4 maiores economias do planeta, a própria França, a Suíça, são exemplos desse grupo aqui, que por acaso fazem parte
da Europa Central, né, da divisão regional da Europa Central, que também merecem um certo destaque na história do continente e do próprio planeta. Saindo agora um pouquinho da Europa, ainda, né, para concluir a questão da Europa, mesmo essas diferenças que nós vimos, não foi empecilho para que houvesse um movimento de unificação dos países europeus numa comunidade europeia, que vem acontecendo desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 50, 1950, pouco a pouco, uma unificação europeia dos países, dando o formato de uma grande comunidade, de uma união dos países europeus. A gente percebe aqui que quem está em branco são aqueles que não fazem parte, que decidiram não participar dessa comunidade, né? Então, a tendência é que o número de países venha aumentando, mas é claro que, por vezes, acontece de algumas nações deixarem de fazer parte ou optar, escolher não estar no grupo. Foi o caso da Noruega e da Suíça, por exemplo, da Islândia, que nunca decidiram fazer parte desse grupo, e do próprio Reino Unido, que falamos há pouquinho, que fazia parte e decidiu se afastar, que ficou por anos aí no movimento de saída da comunidade europeia. E aqui, nos Balcãs, os países que faziam parte da ex-Iugoslávia, que uma economia bem mais frágil, bem diferente do restante dos países da comunidade, nunca tiveram acesso a entrar para esse grupo. Mas hoje, os 27 países que formam a União Europeia possuem uma capacidade econômica extremamente grande que confronta com o poder da China, por exemplo, ou do próprio Estados Unidos. Agora sim, saindo um pouquinho da Europa, falando em Ásia, a Ásia, que é o maior continente do planeta, que tratamos aqui no nosso último encontro, uma diversidade muito grande, né, de culturas e de interesses, que, aliás, se reflete na sua própria divisão regional. A gente vê nesse outro mapa cada cor dessa, representando aqui 6 diferentes regiões, agrupando os países conforme as suas culturas, as suas intenções culturais, não só culturais, mas também econômicas, que os diferem uns dos outros, né? Só como um reflexo da grande variedade que o continente abriga. Mas vamos destacar aqui algumas dessas nações que são muito conhecidas e que têm uma importância global muito grande. Começando pela Índia, que está localizada aqui no sul do continente, um país enorme, a segunda maior população do planeta, perdendo só para a China, que foi uma colônia britânica, né, do Reino Unido durante muito tempo, e que no século XX conseguiu deslanchar economicamente com várias questões, né? Mas é um dos poucos países do mundo que possuem armamento nuclear, e até já tratamos aqui, né, da questão da Índia com o Paquistão, que é uma coisa complexa, né? Eles têm um atrito ali durante muito tempo já, e a Índia vem se destacando mundialmente como um grande tecnopolo de desenvolvimento de softwares, de drogas para a medicina, né? Hoje o Brasil é um comprador da vacina que é produzida lá na Índia, em acordo com o próprio Reino Unido. Então, a indústria farmacêutica indiana é muito respeitável. O país é considerado um país emergente, está junto com o Brasil num grupo chamado BRICS,
que reúne aí o Brasil, a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul. Então, tem um poder econômico considerável, mas que também possui uma série de problemas sociais. Ao mesmo tempo em que é um tecnopolo respeitável, possui uma grande população miserável que ainda não foi atendida por esse avanço tecnológico e econômico que o país tem alcançado aí ao longo das últimas décadas. O mais famoso atualmente do continente, que é a China, um outro país de grandes dimensões, com a maior população do planeta, e que, nas últimas décadas, vem apresentando um crescimento econômico invejável, o que até coloca na posição de, nos próximos anos, estar superando os Estados Unidos em poder econômico, influência tecnológica, poder decisório junto à ONU nas questões políticas do mundo, enfim. Então, a sua situação industrial tem crescido bastante, mas é um país de pouca democracia, né? O que isso significa? A população não participa dos rumos do país. É um governo chamado de socialismo de mercado, né, que às vezes se confunde com o comunismo, mas é um socialismo diferenciado, porque existe uma porção do continente que é tratado como capitalista, enquanto a sua parte interior ainda é muito fechada, de pouca liberdade, o que, aliás, vem trazendo, ano após ano, desconforto com a sua população, principalmente os mais jovens, em busca de mais liberdade, poder de decisão sobre os rumos do país, a forma como a sua riqueza vai ser empregada, o que ainda não está sendo permitido. Só existe um partido, que é o Partido Comunista, e que decide tudo que o país vai fazer. E, além disso, uma outra questão complexa e questionável nesse desenvolvimento econômico da China é a questão da poluição ambiental. A China hoje é um dos maiores poluidores do mundo, inclusive em função desse crescimento industrial. Uma grande quantidade de indústrias poluidoras, já que a China atualmente é o grande fornecedor de mercadorias para o mundo todo, tem deixado a sua população em condição difícil, né, com diversos problemas de saúde, por esse excesso de poluição, o que tem feito com que o país sofra pressão internacional de outras nações que guardam uma preocupação ambiental mais forte, para que o país se modifique ou repense o seu modelo de desenvolvimento para preservar mais o meio ambiente do seu território e em relação ao planeta como um todo, né? Hoje a gente tem essa clareza de que o que acontece numa parte do mundo pode e, com certeza, influencia várias outras, planeta fora. E essa grandeza chinesa, que se deu principalmente a partir dos anos 80 para cá, acabou estimulando um outro grupo de países asiáticos, principalmente do leste e do sudeste asiático, a participar de uma forma mais agressiva do comércio internacional, produzindo e vendendo, que acabou rendendo a eles o apelido de tigres, os tigres asiáticos, que são países pequenos, mas localizados em uma região estratégica, não só na Ásia, mas na sua passagem entre Ásia, a Oceania e o caminho pelo Pacífico até chegar
na costa pacífica da América, que fez com que eles se destacassem economicamente, tanto na região como no mundo, né? Nesses nomes que a gente está vendo aqui. Então, os tigres asiáticos foram na onda do desenvolvimento chinês e também cresceram muito, até dando origem a novos tigres, que a gente fala disso numa outra oportunidade. E, para encerrar, talvez o destaque de maior equilíbrio, tanto econômico quanto social, da Ásia, temos o Japão, um país extremamente pequeno, né? É um arquipélago de aproximadamente 4.000 ilhas, com pouquíssimo recurso natural, que até o século XIX ainda se apresentava feudal, uma estrutura muito arcaica, que eles se negavam a ter contato com o Ocidente, se mantiveram fechados durante milhares de anos, mas que, em dado momento, pela sua história, começaram um desenvolvimento industrial muito forte, onde a sua organização de cultura, né, de obediência, de trabalho, de respeito, fez com que eles crescessem rapidamente de forma pujante. Hoje o Japão está entre uma das maiores economias do mundo, ficando entre a terceira e a quarta colocação. É o país que mais possui robôs do planeta em relação aos outros países do mundo, uma indústria muito mecanizada, muito desenvolvida, que fez com que as suas próprias cidades se tornassem exemplos de urbanização, tanto em limpeza quanto em qualidade de vida, em desenvolvimento social. Essa joia oriental que temos hoje aí, que é o Japão. Que, aliás, esse ano vai ser sede das Olimpíadas, né? E já indo para o finalizando, né, o nosso encontro de hoje, falando da Oceania, que é o nosso último continente, que, apesar de abrigar 14 nações, destacam-se duas em especial, que é a Austrália, que é o maior continente, o maior país do continente, e a Nova Zelândia, que é um outro conjunto de ilhas muito próximo aqui. As duas únicas nações consideradas desenvolvidas no continente da Oceania, porque conseguiram desenvolver uma economia até diversificada, baseada aí na agricultura, na pecuária, na extração mineral, na indústria, né, variada, que está fazendo com que esses países se destaquem não só junto à Ásia, que é o continente vizinho, mas mesmo com os parceiros econômicos da América, como o caso do Canadá, dos Estados Unidos e até de outras nações latino-americanas, mostrando que a importância deles fez com que eles atravessassem essa distância geográfica do Oceano Pacífico e espalhando sua importância econômica até as nossas vizinhanças aqui da América. Tá ok? Pessoal, eu fico por aqui. Um abraço a todos, cuidem-se e até o nosso próximo encontro. Um abraço.